Fala rapaziada, estamos de volta para mais um Depois do Jogo Tips, que é o seu guia dos jogos da NFL, que acaba sendo um guia de apostadores também, né? Afinal de contas, a gente vai fazer análise de mercado. Se você veio pelo Facebook, pelo Instagram, você viu lá que a gente botou uma dica. Aquela dica lá, como eu sempre falo, ela é de alto risco. Afinal de contas, ela é uma múltipla com coisas que são possíveis de acontecer, mas que a gente está arriscando um pouquinho mais para ter uma odd um pouco mais satisfatória e ser atrativa para quem está lá na nossa rede vizinha. Aqui, nesse vídeo, como eu sempre faço, a gente vai fazer uma análise para mostrar para vocês como é que eu faço o estudo de cada jogo, como é que eu vi esse jogo, como é que eu acredito que esse jogo vai se desenhar, né? Como a gente sempre faz. New England Patriots favoritos, estou aqui com a camisa de Tom Brady, né? Afinal de contas, o malvadão voltou, como a torcida dos Patriots está falando aí nas redes sociais. Eles estão de volta e querem chegar ao Super Bowl e enfrentam Denver Broncos na final da Conferência Americana. Acontece neste domingo às 17 horas de Brasília, domingo dia 25 de janeiro, para você se situar. Se caiu nesse vídeo aqui depois, pode assistir também, que vocês vão ver que as dicas são bem maneiras e cheia de estatística que comprovam que ajudam a bater semanalmente, como a gente tem feito desde o meio da temporada. E aí, sem mais delongas, peço para vocês curtirem, comentarem e compartilharem com seus colegas, mas vamos lá que a gente tem muita análise para fazer desse jogaço Denver Broncos, New England Patriots, final da Conferência Americana, a famosa AFC, às 5 horas de hoje, domingo, dia 25 de janeiro de 2026. Vamos lá! E aí a gente chegando na nossa primeira análise desse jogão entre Broncos e Patriots. Stefon Diggs ter 4 recepções nessa partida, né? Vamos lembrar quem é Stefon Diggs. Stefon Diggs é um wide receiver número 1 do New England Patriots, principal alvo do Drake May. Ele é aquele mesmo que começou no Minnesota Vikings, passou no Buffalo Bills, Houston Texans e agora está no New England Patriots. Jogou muitos anos com a camisa 14, é um daqueles jogadores que correm rotas perfeitas, tem as mãos muito firmes, muito seguras e é um veterano, confiabilíssimo, né, para uma partida desse tamanho, para uma partida com tamanha importância como esse Broncos e Patriots. Stefon Diggs nesta temporada, tá? A gente tá falando 4 recepções, está pagando 1,48. Como eu sempre digo, o dinheiro está na mesa, passa lá e recolhe, porque ele ter 4 recepções, um jogador que fez isso 10 vezes nessa temporada, em 10 partidas diferentes nessa temporada, e que tem média de 56,3 jardas de recepção, alvo número 1 do Drake May, com certeza vai ser, se não a primeira, a segunda visita do olhar de Drake May a cada snap. Afinal de contas, além dele tem Hunter Henry, outro jogador interessante para essa partida, o tight end, mas Stefon Diggs pagando 1,48 para ter apenas 4 recepções é dinheiro dado. Vamos lá, vamos quebrar as bets que hoje nós estamos pro crime. Hoje nós vamos fazer muito dinheiro nesse jogo, mas lembre-se, a aposta é entretenimento, é diversão, não é investimento, é para você apostar só o que você pode perder, porque é apenas diversão. Igual eu sempre falo, eu faço as minhas apostas para poder acompanhar o jogo com algo a mais, para torcer para um jogador específico que eu goste. Então eu acredito que seja o melhor para vocês fazerem também. Já a nossa segunda dica eu trago com Courtland Sutton, melhor wide receiver do Denver Broncos, ter 4 recepções nessa partida, pagando 1,55, ainda mais que o Stefon Diggs. Mas por quê? Porque a gente sabe que o time não contará com Bo Nix, o quarterback titular do Denver Broncos, que quebrou um osso do pé e vai precisar de cirurgia e só volta na temporada que vem, né? Foi a tristeza do jogo da semana passada contra os Bills. Assim que eles ganharam, pouco tempo depois saiu a notícia de que Bo Nix tinha machucado o pé e estava fora da temporada. Denver Broncos que vai para esse jogo confiando muito mais na defesa, mas no ataque o principal alvo do quarterback substituto, que é o Stidham, ele vai ser o Courtland Sutton, que é o alvo mais confiável desse ataque, para ter apenas 4 recepções pagando 1,55. É muito bom, e aí nós vamos ver agora as estatísticas dele que comprovam isso. Courtland Sutton teve 59,4 jardas de recepção por jogo nessa temporada, o que é muito, né? A gente sabe que passou de 40 a 50 jardas em média, já está ótimo para um jogador, né? E aí, neste caso, 59,4, que não faz tanto, porque a gente está no número de recepções, mas saiba que em 13 dos 18 jogos do Denver Broncos neste ano, ele conseguiu alcançar essa marca, ou seja, altíssima chance, né? Ele vai ser o wide receiver número 1, o alvo número 1 desse ataque no jogo contra o New England Patriots.
fechando a nossa análise com as dicas que a gente confia 100%, né, que a gente faz as entradas aqui no depois do jogo, a gente vai para o jogo ter poucos pontos. Poucos pontos, a gente vai trabalhar com uma margenzinha boa, tá? Nós vamos para será marcado menos de 45,5 pontos, ou seja, menos de 46 pontos. Abaixo de 46 pontos a gente ganha, isso está pagando 1,58. Aí você pensa assim, nossa, mas uma final de conferência da AFC vai ter só 45 pontos, no máximo 45 pontos? Sim, são dois times de defesa, tá? Tanto o Denver Broncos, que é uma das 4 melhores defesas, quanto o New England Patriots também é uma das 4 melhores defesas da temporada. Eles tomam muito poucos pontos. E em um jogo onde tem este clima gelado, é na altitude de Denver. Além disso, a gente precisa lembrar que o time do Denver não vai ter o quarterback, Bo Nix machucou, então por isso eles precisam fazer um jogo muito mais estudado, um jogo de risco menor. E risco menor é tomar poucos pontos para precisar fazer poucos pontos, já que vai ter o quarterback reserva, o Steedham, em campo. E aí a gente trouxe, eu separei aqui as estatísticas, o seguinte: Denver Broncos foi a 4ª melhor defesa da temporada, sofreu apenas 18,9 pontos em média, tá? A cada jogo menos de 20 pontos, está excelente, 4ª melhor defesa. E a do New England Patriots, que foi a 3ª melhor defesa da temporada, cedendo 17,8 pontos por jogo em média. São dois times que têm a sua principal valia, a sua maior força na defesa, um ataque que, no caso dos Broncos desfalcados, não é tão forte, mas do lado dos Patriots é forte com Drake May. Porém, aí você já vê o desequilíbrio, né? Como a gente acredita que a partida vai ser equilibrada, é uma final de conferência, a gente vai nessa, porque 1,58 para esses times, para segurarem dois ataques, que um desfalcado, o outro forte, mas com duas defesas fortíssimas, duas das melhores defesas da NFL, a chance de ter poucos pontos é muito grande, e é pagando 1,58, dinheiro na mesa, passa lá e recolhe. E aí chegamos nas nossas hot takes. As nossas hot takes, igual eu sempre falo, ela é um pouquinho mais rápida, mas elas são seleções que pagam melhor, seleções que estão dando mais dinheiro, mas tem aquele risco um pouquinho mais elevado. Eu vou explicar tanto o risco quanto as estatísticas que me fazem acreditar que elas vão bater. Primeira dica das nossas hot takes: Tre'Veier Henderson ter 30 jardas corridas nesse jogo, pagando 1,55. Vamos lá. Por que eu acho que ela vai bater? Porque ele tem 50,7 jardas em média por partida, e olha que isso é considerado na temporada como um todo, e ele não foi o running back titular do time, e não é, porque o Stevenson voltou e ele é o running back 1. Porém, o Tre'Veier Henderson, esse time trabalha muito o backfield com dois tipos de corredores, um mais forte e um mais técnico, então eles são muito utilizados. Não diminui tanto o número de carregadas, mesmo com a presença do Stevenson. O Henderson continua tendo bons números de carregadas. E aí ele cumpriu isso em 10 de 19 jogos. E por que nesse jogo pode ser um pouquinho mais? Porque, baseando que os jogos vão ser com a defesa, o jogo aéreo normalmente ele fica um pouco menos produtivo, e os times apostam mais no jogo corrido. Porque se o jogo corrido encaixa, fica mais fácil de você trabalhar contra defesas tão fortes, porque tem menos risco de fumble, menos risco de interceptação nos passes. Então, vamos lá. Pagando 1,55 é uma ótima odd para Tre'Veier Henderson ter 30 jardas corridas nessa partida. Média dele, 50,7 jardas, fez isso em 10 de 19 jogos. Próxima dica: Nick Bonitto ter um sec, conseguir ter um sec na partida, pagando 1,66. O jogador do Denver Broncos, o linebacker do Denver Broncos, disputou até o final, né, o prêmio de melhor defensor, mas a gente sabe que com recorde quebrado por Myles Garrett, fatalmente será ele. Ele terminou a temporada com 15 sacks em 18 partidas, quase que uma média de 1 para 1. Então, nesse jogo, como a defesa precisa aparecer, ele é o principal jogador dessa defesa de Denver, a aposta de um sack para ele pagando em 66 está linda, é uma linha ótima para esse jogador, que é de muita qualidade, vai pressionar muito o Drake May, precisa pressionar muito o Drake May. Outra que eu vou indicar, e essa é risco altíssimo, mas a recompensa dela vale muito a pena: R.J. Harvey ter 40 jardas nessa partida. Tá? Ele só fez isso 7 vezes na temporada. Ele é um running back calouro, começou com desconfiança, teve grandes jogos, mas voltou a ter algumas desconfianças.
Ele é o responsável, como J.K. Dobbins está machucado, ele é o running back 1, ele é o responsável por fazer as carregadas do Denver Broncos, e neste jogo o time depende de ajuda para o Steedham não ter que ficar passando a bola. Então ele vai ser exigido, eles vão botar a bola na mão do R.J. Harvey e vão mandar ele correr, porque eles precisam que o jogo terrestre se estabeleça para eles terem qualquer tipo de chance nesse jogo contra os Patriots. E aí 40 jardas para um cara que vai ter um volume de 15 até 20 carregadas no jogo, a tendência é essa, a chance é que ele conquiste jardas, se ele tiver uma média, se ele tiver 10 carregadas, tiver uma média de 4 jardas, que tá ótima a média, ele vai ter mais 40, se ele tiver 15 carregadas, se tiver 3, ele vai ter 45 jardas. Então a gente está apostando que esse volume vai fazer ele produzir essas 40 jardas, e a 1,83 é brincadeira, é muito alto, já que a gente sabe que ele é necessário nesse jogo se Denver quer ter alguma chance de chegar no Super Bowl. E aí a gente finalizar essas hot takes, eu trago ele, Drake May, ter 2 touchdowns de passe na partida, pagando 1,86. Drake May, que luta pelo prêmio de MVP com Matthew Stafford, a disputa é entre os dois, não tem nenhuma terceira opção, é um ou outro. Ele teve 35 touchdowns em 19 jogos, pouco abaixo da média de 2 touchdowns por jogo, porém ele fez 12 jogos de múltiplos touchdowns passados, ou seja, em 12 oportunidades nessa temporada ele teve mais de um passe para touchdown, e é isso que a gente está apostando nessa daqui. E acho que é isso que a gente fecha esse jogaço que acontece às 5 horas desse domingo, dia 25. Lembre-se, aposta é entretenimento, é diversão, não é investimento. É para você se divertir um pouco mais, poder lucrar com essa partida. E aí eu encerro aqui, me despeço de todos vocês. Daqui a pouco a gente volta aqui com a análise do outro jogo da final da NFC, da Conferência Nacional entre Seattle Seahawks e Los Angeles Rams. Me despeço de todos vocês. Um abraço, meus queridos.